Então, pessoal, o conteúdo que a gente vai estudar é texto literário e texto não literário, né? E eu digo para vocês que texto literário e texto não literário são textos opostos. As características de um texto literário é o oposto das características de um texto literário, né? Então, alguém poderia perguntar por que é importante saber o que é um texto literário e um texto não literário, né? E eu diria a vocês que aprender qual a diferença entre um texto literário e um texto não literário é fundamental para saber compreender e interpretar os mais diferentes tipos de texto, que é uma questão essencial para dominar a escrita, leitura e obter bons resultados em prova de SAEB, em prova de Enem, em concurso público que vocês forem fazer ao longo da sua vida. Saber a diferença existente entre esses tipos de texto também é essencial para fazer boas redações. Então, trago para vocês aqui o conceito do que é um texto literário. Os textos literários são aqueles que possuem funções estéticas destinadas ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção, de forma a causar emoção no leitor. Então, como diz aqui, é um texto que possui funções estéticas. O autor, a pessoa que cria o texto, está muito preocupado em lapidar esse texto, em trabalhar esse texto, de tal forma que ele se torne um texto poético, um texto cheio de expressividade, um texto em que o autor ele coloca todas as suas emoções, né? Que ele recria a realidade para tentar embelezar o texto, para tentar emocionar, entreter o leitor. Então, são exemplos do texto literário: o conto, a poesia, a crônica, romances, fábulas, peças teatrais, lendas, telenovelas, letra de música, roteiro de filme e tantos outros que existem, né? Então, eu trago para vocês também aqui as características do texto literário. Então, a primeira característica, todo texto literário ele é subjetivo, expressa a realidade interior e subjetiva do autor. Então, quem faz o texto literário, ele tenta passar para o seu texto a subjetividade. O que é isso? É passar as suas emoções, é passar as suas opiniões a respeito dos fatos. Ele não expressa a realidade que ele está vendo do fato, mas a realidade que ele cria na sua imaginação. Então ele cria um mundo. E aí a gente tem como exemplo as novelas, os filmes, né? Aquilo ali é um mundo que existe ali dentro com personagens que a gente sabe que não existe. Que é irreal aquilo ali. Então, a subjetividade é quando o autor ele coloca essas ideias que saem da sua imaginação, as suas emoções no texto, e aí ele se torna ele coloca a sua personalidade no texto, tá? Uma outra característica é o entretenimento. São textos voltados para entreter, para o lazer, né? Não são textos que é voltado para informar, para dar uma ordem. Outra característica é o uso da figura de linguagem. Inclusive, eu já trabalhei algumas figuras de linguagem com vocês no ano passado, mas são várias figuras de linguagem, e eu tenho dito a vocês que a figura de linguagem ela funciona como uma ferramenta para lapidar o texto. Certo? Existem várias figuras de linguagem. Então, como o pintor, ele fazer um bom quadro, ele precisa de uma boa tinta, precisa de pincéis, precisa de um material, de ferramenta que ajude ele a pintar uma boa obra. Da mesma forma, é o poeta, é o romancista, é o cronista, né, o contista. Ele precisa de ferramentas que ajude ele a dar aquele toque poético no texto. E para isso, ele faz uso da figura de linguagem. Então, o texto literário é um texto que possui muita figura de linguagem. Como eu tenho dito para vocês, é um texto não informativo, é um texto que procura recriar a realidade, né? Então, você pega a Branca de Neve, o conto de fada, né? Branca de Neve, Cinderela, que são realidades criadas da imaginação do autor, né? O filme, a novela. Aqui a gente não pode confundir aquilo com o real, certo? Então, é um texto informativo. Está sempre procurando trazer não é informativo. Não se preocupe em trazer uma informação, certo? E também é um texto de uma linguagem plurissignificativa. O que é isso? É um texto em que você pode fazer várias interpretações do mesmo texto. Eu posso assistir um filme e entender de um jeito, interpretar de um jeito. Você pode assistir e interpretar de outro jeito. Você pode ler um livro e entender uma coisa
E você pode ler esse mesmo livro e entender outra coisa. Então, texto literário é um texto puro e significativo. Tem várias, você pode interpretar ele de várias formas e maneiras, certo? E por último, ele usa muito a linguagem conotativa, que é justamente tudo isso que a gente viu aqui em cima. Ó. A linguagem conotativa é quando ele usa muita figura de linguagem, é quando ele é subjetivo, certo? Quando ele começa a criar essa realidade que vem de dentro dele, ele não cria a realidade que ele vê aí fora, né? Ele retrata o que ele está vendo, as emoções que ele está sentindo, ele quer colocar para fora, ele quer emocionar, ele quer fazer o leitor chorar, ele quer fazer o leitor rir, né? Então isso ele usa essa linguagem conotativa, que é aquela linguagem que não exatamente procura colocar as palavras que estão no texto, não são palavras que têm o seu sentido real. Às vezes ele muda esse sentido das palavras. E essa mudança que a gente chama de conotatividade, certo?